Bem-vindos! Meu nome é Iago Menezes. Meu nome é Jaqueline e esse é o nosso Pode Ceia. Somos alunos do curso de teatro, do curso técnico de teatro do Centro de Educação Isaías Alves e criamos esse videocast como conclusão do componente curricular da disciplina de Produção teatral, ministrada pela nossa querida professora Vadia Moura. Isso mesmo. E nesse primeiro episódio nós temos um convidado muito especial, não é, amiga? Isso mesmo. Ele é ator, diretor, roteirista, cenógrafo, sonoplasta. Misericórdia, se eu vou falar tudo aqui, não cabe. E ele está voltando com a nova temporada do seu espetáculo 1,99 no Teatro Módulo, que completou esse ano 25 anos. Gata, não é pouco, não. Gente, ele também já estreou alguns espetáculos como Sexo, Drogas e Axé Music, Quixeramobim, filme, Quem Souber Morre e muitos outros, seja no teatro, televisão, novela. Seja muito bem-vindo, Ricardo Castro. Adorei, Jaqueline. Adorei, obrigado por estar aqui, viu? Obrigado pelo convite. Prazer é nosso. Então, Ricardo, é um prazer a gente te receber aqui nesse projeto piloto. A gente espera que continue mais e mais vezes, em mais semestres, com outras turmas de teatro. Eu espero trazer sorte, para que assim seja. Amém. Com certeza. Então, Ricardo, fala um pouquinho mais sobre você pra gente. Você quer saber o quê? Eu tenho muito tempo de vida já. Aí fica longo para um podcast. A gente quer saber tudo, resumão de tudo. Ricardo, esse sou eu, Ricardo, prazer. Eu sou artista. Eu acho que essa palavra resume a minha pessoa, de verdade. E além disso tudo, né, de ser artista, dando ênfase assim, artista, ele foi o criador da Companhia de um Homem Só. E eu queria saber de você, como é ser o artista à frente da Companhia de um Homem Só? Bom, como tem um homem só, é trabalhoso, né? É esquizofrênico. O bom de tudo isso é que eu fico ocupado o tempo inteiro. A coisa que mais me angustia como ser humano, não só como artista, é ficar inerte. Né? Então, essa companhia que eu inventei, onde eu faço tudo, escrevo, dirijo, atuo, faço cenário, figurino, sonoplastia, tudo que tem num espetáculo, é bom porque me mantém ocupado o tempo inteiro. E melhor ainda, que uma vez em cena, eu sei tudo que ali está, como foi feito, como funciona e mais, como se dá um reparo caso seja necessário. Verdade. Então isso traz uma tranquilidade para o intérprete. Porque assim, antes de criar essa companhia, eu trabalhei com muitos diretores, em muitos grupos e com elencos grandes e tal. E eu percebia que o intérprete, o ator, né, era pouco privilegiado, apesar de ter certeza que o teatro é a arte do ator, antes de tudo. Mas era assim, tinha um cenário que às vezes não ajudava o intérprete, o ator. Tinha um figurino que às vezes atrapalhava o ator. Tinha uma marca que não ajudava o ator. Tinha um texto cortado que quebrava o fluxo do ator. E o ator era sempre aquele elemento da montagem que tinha que resolver todas as escolhas de todos os criadores da companhia, né? O diretor, o cenógrafo, o figurinista, a sonoplasta, tudo. E o ator resolvia aquilo tudo, mas ele nunca era priorizado por todas essas funções. E aí eu resolvi criar uma companhia onde tudo funcionasse para que o ator estivesse em sua melhor performance. Ou seja, nada pode atrapalhar ele. Nada. Nem cenário, nem figurino, nem trilha, nem texto, nem direção, nada. E aí, curiosamente, quando eu fiz isso, eu fui indicado a um prêmio de teatro como melhor ator. Por quê? Porque finalmente eu podia ser o ator que eu era, sim, sem que tudo isso me atrapalhasse. Né? E eu queria saber como é que você se sente sendo esse multiartista? Ocupadíssimo, cansadíssimo e satisfeito. E sempre perturbado com a ideia de que eu posso fazer mais e melhor e que não se descansa em cadeira de consultório. Você vai lá, resolve uma coisa e sabe que tem que ver outra pessoa. No caso, você acha que quando você passou a ser o seu diretor, né, a sua produção passou a ser Ricardo, no caso, teve menos erros? É isso? Foi mais... Eu acho que quando eu comecei a me dirigir, eu extraí de mim o que eu tinha de melhor, porque eu me conheço muito bem, que aí tem a ver com autoconhecimento, né?
Obviamente que uma relação com um outro diretor, e eu tive muitos, é muito rica. Mas o ator em cena, ele está muito vulnerável, sempre. E tem diretores que nunca foram atores, eles não sabem o que é, o que um ator sente. A maioria dos diretores não sabe. Então, assim, eles, às vezes você está no fluxo de criação, ele fala, não é isso. Você nem criou ainda, você não conseguiu nem concluir uma ideia. E às vezes os diretores não sabem o que eles querem do ator. Não é isso, era uma coisa a mais. E não tem a palavra. E às vezes essa palavra não acessa o repertório daquele ator, né? Eu me lembro quando eu tinha 14 anos, eu entrei no teatro, uma diretora aqui da Bahia, ela me pediu como indicação para uma fala, algo que eu não conhecia, o uso de uma determinada droga que eu não conhecia. Logo, eu não tinha aquilo para dar. Então, eu acho assim, tem uma história muito boa disso, do Spielberg, ele fazendo um filme que tinha uma criança, um filme de guerra, e tinha uma criança. E ele precisava que essa criança visse vários aviões caça passando por cima da cabeça dessa criança. Só que ele não teria os aviões ali naquela hora, seria computação gráfica. Aquela criança nunca tinha visto um avião caça, mas ela precisava ficar maravilhada com aquilo. E ele perguntou para essa criança, o que você acha mais maravilhoso no mundo? O garoto, que era apaixonado por dragões, disse, dragões. Ele falou, então agora você vai imaginar que tem 60 dragões passando por cima da sua cabeça. O garoto fez... E depois ele colocou os caças. Então, assim, essa inteligência nem todo diretor tem. Eu estou falando do Spielberg, né? Sim. Esse tem. E tantos outros. Mas eu tive alguns que não tiveram em algum momento. E eu me conheço bem, né? Então, eu sei extrair de mim. Então, acho que não facilitou, porque eu passei a dormir e acordar com o meu diretor. Antigamente eu tinha trégua. Eu trabalhava com ele, ia para minha casa e ficava livre dele ou dela. E hoje em dia eu durmo e acordo com o meu produtor, com o meu diretor, com o meu cenógrafo, sabe? Então eu acho que desde 8 de maio de 1999 eu não tive nenhum dia de trégua, de descanso, de férias, nada disso. Eu trabalho há 25 anos, acordado ou dormindo. E você acredita que nesses 25 anos, quais foram os seus maiores desafios? É o que virá ainda. Porque eu sou bom de desafio, assim, eu gosto de desafio. Mas uma vez que eu consigo, eu desinteresso um pouco. Por exemplo, hoje o meu maior desafio é continuar fazendo com que um espetáculo que eu estreiei há 25 anos atrás, com uma temática de um homem de 27 anos, seja hoje tão forte e pulsante para um homem de 52 e para uma outra plateia que hoje em dia negocia com outras linguagens, com rede social, com tudo isso, que não havia. Mas eu tenho um facilitador, que não é muito bom, porque esse espetáculo trata de feridas muito específicas da nossa sociedade, como racismo, misoginia, machismo, homofobia e tal. E nesses 25 anos nada disso melhorou muito. Então eu continuo tendo um motivo muito grande para fazer essa peça, mas eu tenho uma felicidade também, para a gente não ficar assim, mas 25 anos depois, então tá horrível o mundo. Não, porque essas coisas viraram crime, e não eram. Né? Então hoje a gente tem nome para feminicídio. Hoje em dia racismo é crime. Hoje em dia homofobia é crime. O nosso país, que a gente muitas vezes diz assim, mas o Brasil é atrasado porque a Europa, porque os Estados Unidos, eles não têm uma lei Maria da Penha. A Espanha, que é um país de primeiro mundo, na Europa, não tem uma lei Maria da Penha, não tem uma lei Alfonso Arinos. Então, lá o racismo é possível. A pessoa não vai ser presa, como a gente tem visto. E aqui será. Então, essa é a nossa alegria. E eu tenho certeza que eu colaborei com isso nesses 25 anos. Com certeza. Trazendo pautas, é importantíssimo. E, para filosofar um pouquinho... Gosto. A arte liga o artista ao público, provocando transformações. Isso não fui eu. Aí, gostei. Eu queria saber como é que você definiria o papel do artista nesse processo de transformação. É como eu te falei, acho que antes de tudo, eu sou um ator. Então, eu acho que, às vezes a pessoa fala assim, mas você tem... Eu toco em pontos muito difíceis da sociedade, como eu falei, sempre, em qualquer espetáculo que eu crio. E isso custa caro, não dinheiro. Mas eu falo o que eu penso. Um artista que fala o que pensa, o que deveria ser. Custa saúde mental. Não, e financeira. E social. Muitas vezes eu sou um estorvo.
Muitas vezes eu sou o que a pessoa não queria ouvir. Só que aí assim, não, mas o artista tem o direito de... Eu vou mais longe, eu acho que ele tem a obrigação de dizer. Porque ele é a antena da raça. Então eu não posso ser um artista que eu tenho um comprometimento com determinado partido, com determinado governo, com determinada empresa. Mas se você ser um artista sem nenhum alicerce de determinado partido, determinada empresa, determinado governo, determinada prefeitura, você está muito sozinho. Eu não tenho uma instituição alicerçando minha criação nem minha produção. Funcionando. Não. Tanto que assim, eu sou um ator que eu tenho 38 anos de carreira, eu nunca ganhei um edital público. E duvido que venha ganhar um dia. Mas eu não troco a minha liberdade Sim. como artista por dinheiro algum. Né? Porque eu acho que assim, dinheiro compra muita coisa. Eu gosto de dinheiro. Gosto muito, inclusive. Quem não gosta? Mas tem gente que gosta mais de dinheiro do que de ser livre. E aí, para mim, aí eu vou ficar numa gaiola de ouro, cravejada de brilhantes, mas eu estou numa gaiola. E vai perder a espontaneidade também. Não canto na gaiola. Exatamente. Não sei cantar. Uma vez uma pessoa me pediu, uma produtora de elenco, me pediu que eu mandasse uma fita comigo na fita, era VHS, sou antigo, para o Guel Arraes, para fazer uma produção que ele estava começando e tal, não sei o quê. Eu disse, não vou mandar. E aí passou um tempo, eu encontrei com ele no lançamento de um filme, e essa produtora falou, ele é o ator que eu pedi para mandar e ele não mandou. Eu fiquei meio constrangido, ele falou, mas por que você não mandou? Eu aí perguntei para ele, você prefere ver uma girafa no zoológico ou na África num safari? Ele falou, num safari. Eu falei, eu na fita sou a girafa no zoológico. Então, se você quiser me ver no meu habitat natural, você tem que me ver no teatro. E eu não posso mandar isso para você, uma fita. Impactou, viu, querida? É aquela coisa que a professora Maria sempre falava pra gente, né? Saber o seu valor e, né? Que você ia se impor. E a diferença entre valor e preço é uma coisa que eu trato há 25 anos no 99. O 99 é sobre o quê? A diferença de valor e preço. Eu sei meu valor. E nesses 25 anos, meu preço variou muito. Eu sempre disse para todo contratante, quanto custa? Eu falo, depende da geladeira. Se ela está cheia, eu custo caro. Se ela está vazia, eu custo quanto for. Porque preço não é valor, meu valor é outro. Não tem dinheiro que pague valor. Valor é uma coisa, preço é outra. É que nem sucesso e êxito comercial. A gente no Brasil tem mania de confundir êxito comercial com sucesso. Sucesso é você realizar. Você tira do plano da criação, eu tive uma ideia. Aí você pega aquela ideia, trabalha, produz, realiza. Você faz suceder a sua ideia. Você é um sucesso. Porque vem do italiano successere. Você fez acontecer, você é um sucesso. Agora, se esse acontecido vai lhe trazer rendimento financeiro, aí é êxito comercial. E isso é diferente. Nós tivemos até aqui bilíngue, não, vou chamar de poliglota, porque ele também já viajou para vários países, não foi? Eu morei, na verdade, em 2 países de língua espanhola, Argentina e Espanha. E acho que tem um monte de coisa para aprender com eles, além do idioma, e um monte de coisa para ensinar eles. Inclusive o que eu já falei anteriormente sobre leis, né? Maria da Penha, Fonsarinos. Eles precisam entender que isso é crime. Sim. Ricardo, você falou do teatro, de quando você começou lá atrás. Eu queria te perguntar, o que é que você sente assim de maior diferença, né, do público, do consumo do teatro, de lá de trás para o de hoje? Vamos dizer que 25 anos atrás, quando você estava começando. De como eles consomem teatro, especificamente? De como a gente faz para trazer os jovens para o teatro, por exemplo. O jovem hoje em dia não vai ao teatro, né? O pessoal de 15 a 20 anos. Eu acho que é a temática, né? Eu me lembro, quando eu era um jovem homem, teve um espetáculo muito emblemático no Brasil que chamava Confissão de Adolescente. Você leva adolescentes ao teatro com um título desse. Não é isso? Sim. Então, eu acho que se você faz uma temática direcionada a esse público, ele aparece. Mas por exemplo, eu acho que todo espetáculo é para qualquer idade, para qualquer tipo de gente. Né? E eu acho que às vezes a gente tem um equívoco de o que fazer para levar determinado público, ou até de levar o público ao teatro. Eu acho que quem tem que se preocupar com isso
é quem vai buscar o êxito comercial, o êxito de uma temporada. O artista ele tem que se comprometer com a fidelidade de dizer o que ele precisa dizer. Se isso vai atrair jovens, idosos, homens, mulheres negras, sabe? Porque, por exemplo, eu acho assim, você monta... Outro dia tinha um espetáculo aqui na Bahia chamado Medeia Negra. Eu acho que se você direciona muito, se você busca muito um nicho específico, né? Aí você começa a chamar teatro negro, teatro branco, teatro pardo, teatro indígena, teatro afro, teatro. Eu acho que é hora de ampliar. Eu entendo as questões identitárias todas, eu acho que é fundamental, mas na arte a gente tem que tomar cuidado para que a gente não chegue, por exemplo, naquele... Porque teatro é para todo mundo. Se eu faço teatro, por exemplo, se eu vou ver uma peça que chama Medeia, eu chego lá, Medeia Negra, para mim está maravilhoso. Eu não preciso dar a claquete antes, apesar de eu achar que pode, se você quer. Porque é isso que eu penso. Você não pode nunca cercear a liberdade de um artista. Se eu quero chamar a minha peça de zumbi japonês, esse é meu direito. E nenhum grupo identitário pode questionar, você não pode porque você não é japonês. Porque senão o que é que vai acontecer? As questões afro vão ser de pessoas negras, as questões de branco. E, na verdade, eu acho que racismo é uma questão de todo mundo. Feminicídio não é uma questão de mulher. Sim. Porque não são mulheres que matam mulheres. Feminicídio é uma questão de homem. Então, às vezes, essa coisa que foi cunhada como lugar de fala, ela é lida de maneira burra. Porque lugar de fala, antes do lugar de fala, tem o lugar da empatia. E se esse não for o lugar do artista, ele é artista para quê? Porque o ator, o princípio de um ator é colocar-se no lugar de outra pessoa e defender aquele pensamento, né? Porque pautas são feitas para existirem, mas eu acho que a gente não pode privar das pessoas que querem ajudar até a causa de ajudar. Acho que a gente já até teve alguns momentos em onde pessoas chegaram e falaram assim, mas você não pode falar sobre ser preto porque você não é preto, para alguém que fenotipicamente é branco. E é só fenotipicamente, viu? Porque todo mundo é miscigenado. E aí isso tem esse questionamento na nossa mente de, poxa, se uma pessoa que é fenotipicamente branca não pode defender o direito de um preto, ou um homem cis hétero não pode defender o direito LGBT ou o feminismo, eu acho que é errado, né? Não, e quem tem que defender isso não é exatamente quem é quem agride quem é, né? Essa pessoa tem que ser tocada, né? E no lugar do artista, eu acho que algumas coisas como essa, lugar de fala, apropriação cultural... Bom, se a gente é brasileiro, a gente é uma mistura de culturas, então apropriação cultural de quê? Se nós somos feitos dessa mistura, né? A gente é isso, a gente é uma mistura de europeu com o povo originário, com os africanos, que é a maior ferida brasileira. Eu não tenho a menor dúvida que foi a escravidão. O que a gente não pode é reduzir e achar que a escravidão foi uma coisa que aconteceu só no Brasil e só com o povo africano. Porque no mundo tem um monte de experiências horrorosas como essa. E hoje em dia, quando uma pessoa fala, por exemplo, esse é meu teatro negro, meu teatro preto, minha Medeia negra, minha Medeia preta, por mais que eu acho que a gente precisa ampliar, eu preciso garantir a essa pessoa o direito disso, porque ainda é muito pouco tempo histórico para resolver essa ferida. Então, ao mesmo tempo que eu digo, a gente podia ampliar, ao mesmo tempo eu apoio, mas a gente precisa declarar um limite, é isso, aqui é isso. A gente só não pode não deixar que o outro seja e faça o que ele quer, né? Sim, com certeza. Vamos mudar um pouquinho o rumo dessa conversa. Bora. Mudar um pouquinho para o papel do artista contemporâneo. Que é esse também. Sim, que é isso também. Uma perguntazinha aqui, Ricardo, diz pra gente assim, você citou, né, qual é a maior transformação que você acha que a arte provocou na sua vida enquanto homem e enquanto artista. Você tem essa divisão clara? Ou... Não, porque em mim não há divisão entre o homem e o artista. Eu sou o homem artista, eu sou o artista homem. Eu não me entendo, tipo, vida real, o que é teatro. O teatro é uma arte muito voraz, ela come tudo que eu tenho na minha casa.
tudo que eu sou e eu tenho é do teatro. Eu não tenho jurisdição sobre isso como um homem, só como artista. Inclusive, o homem que eu sou é por causa do artista que eu sou. A minha conduta na sociedade, a minha existência é porque eu sou artista. Eu vejo o mundo por esse lugar, por essa janela, como um fotógrafo vê pela lente, né? Então, assim, eu não... Agora, o que o teatro fez na minha vida, eu era um jovem do centro de Salvador, de família de classe média, quando isso existia, né? Hoje em dia eu posso dizer que eu sou pobre alta, é outra categoria, é verdade. Ali, naquele momento, o teatro me salva de risco social, claro, e da ignorância. Então, assim, o que o teatro operou na melhora do homem que eu sou, tudo, 100%. E essa melhora até traz com valores para ele melhorar também outras Sim. vidas, porque Ricardo ele tem um projeto que se chama Ingresso Amigo, né, que é quando você procura padrinhos e madrinhas para poder pagar o ingresso inteiro e ceder para pessoas que não têm condições de assistir um espetáculo hoje, né? Exatamente, condições ainda, que ela chegue, né? Porque a pessoa tem que ser independente disso. Mas é um projeto que começou assim, timidamente, uma ideia que eu tive. Na verdade, essa ideia nasceu por causa de uma pessoa que é assim. O nome dela é Rita Brandi. Ela foi bailarina durante 30 anos, acho, no balé do TCA. E quando eu estreiei uma peça, ela começou a comprar ingressos e dar para amigos artistas que não podiam pagar o ingresso. Que legal. E eu falei, gente, isso é a saída. Porque assim, não é de graça, não é meia, não é isso. É que a pessoa ganha um presente, um ingresso inteira. E aí eu peguei fôlego, como se diz, peguei ar, e comecei a ligar para todo mundo que pode comprar ingresso no mundo, que eu conheço gente que mora em todo canto do mundo, e pedi que comprasse. E essas pessoas foram comprando. Então, assim, eu consegui pessoas... E aí fica luxuoso, sabe por quê? Porque eu dizer para um aluno de teatro de Valéria, que ele vai assistir uma peça no Teatro Molière, na Aliança Francesa, na Ladeira da Barra, e que o ingresso dele inteira, de R$60, foi comprada por Wagner Moura, o nosso ator que vive em Hollywood, amor, esse ingresso é caríssimo. É um ingresso de milhões. É de milhões. E ele fez isso inúmeras vezes, ele, Vladimir. E aí chegou um momento que, sem ser através da minha corrente, um dia eu cheguei no teatro e uma tal de Arlete Soares tinha comprado uma peça, um ingresso para a peça, e a gente ficou quem é, até descobrir que foi a Fernanda Montenegro, que ficou sabendo através de um diretor, que é amigo dela, que vive em Salvador, e uma pessoa que Rita Brandi comprou o ingresso e foi assistir, comentou com ela comentou com o Celso Nunes comentou com a Fernanda no dia do aniversário dela, e ela disse, eis o presente que eu vou me dar de aniversário, eu vou comprar um ingresso. Então, ela comprou um ingresso de uma peça de um ator em Salvador, que ela não me conhece pessoalmente, e eu pude dar esse ingresso para um estudante de teatro. Que magnífico. E aí a gente pensa o seguinte, por que uma pessoa é grande, como Fernanda Montenegro, como Wagner Moura? Porque, apesar de tudo, porque a princípio a gente quer dizer, ficou famoso, ficou rico, ficou besta e não esqueceu de onde veio. Ninguém esqueceu de onde veio. Esse fenômeno se dá por quem não cresceu e quer detonar. Por que o Brasil não tem um prêmio Nobel até hoje? Porque a gente mesmo se detona. Como dizia o Tom Jobim, fazer sucesso no Brasil é uma ofensa. E eu lhe digo, esses meus amigos super bem-sucedidos no mundo e que fizeram grana com isso, que são ex-comercial, que são atores incríveis e super famosos, eles continuam sendo a mesma pessoa. Que eu ligo, agora o Nevatenal fez 25 anos, eu liguei para 25 pessoas importantes para a peça e pedi um depoimento de 30 segundos para eu passar antes de começar a peça. Mandei para 25 pessoas íntimas e que tinham muito a ver com a peça. A pessoa que mora mais distante há mais tempo e que é mais famosa e mais comprometida com um monte de coisa, que está rodando filme, fazendo série, criando 3 filhos em Los Angeles, é Wagner Moura. Ele em 15 minutos ele me respondeu o WhatsApp. Em 8 horas ele me mandou o vídeo. Isso é importante para a gente, para ter essa certeza. E isso explica ele. Sim. Isso explica o sucesso dele. Por que alcança as coisas? Lógico, é isso. Você ter sua raiz ali firmada, você e saber. Artista tem que ter tempo para artista.
Eu tenho duas coisas que eu acho que faz o sucesso, uma pessoa virar um sucesso e ser bem-sucedida no que faz. E, às vezes, as pessoas acham que é talento. Eu conheço um monte de ator talentoso que não vai chegar em lugar nenhum. Ele é super talentoso como ator. E tem duas coisas que parecem muito simples e que muita gente, às vezes, não dá atenção. É pontualidade. Isso é fundamental. Você não pode dispor do tempo de ninguém. Você não tem esse direito. Chegar na hora, eu digo, inclusive, antes da hora marcada, é uma obrigação do profissional. E a outra é ter tempo para quem faz a mesma coisa que você. Se vocês dois são estudantes, me requisitam aqui e eu não venho, então isso não tem valor para mim. Se isso não tem valor para mim, não tem valor o que eu faço. Porque o que eu faço é o que você faz. O que me separa de você que está começando agora é tempo. E depois do tempo, o que você vai fazer nesse tempo que eu tenho na sua frente? Se você se dedicar, se você entregar, chegar na hora e tiver tempo para o outro, o nosso negócio cresce. Porque que adianta eu ser um ator brilhante? Digamos que eu fosse um oftalmologista, o melhor do mundo, e o mundo fosse todo de cegos. O que adianta o que eu sei? Se não tem ninguém que isso interesse, que precise disso. Você precisa disso como eu. Se eu não apoio o seu e você não apoia o meu, nosso negócio não cresce. E o que adianta eu crescer se eu não tenho um negócio para fazer? Sacou? É isso. É simples. Profundo. E, ao mesmo tempo, muito raso. Ninguém se afoga. Tá aqui, ó. Eu diria na cintura. Plano americano. E contando agora essas vivências, essas histórias, essas partes impactantes, eu queria saber se teve algum momento em que você pensou em desistir. Todo dia. E o que é que você fez assim para poder se... Eu não consigo. É minha missão na vida. É meu jeito de raciocinar, de pensar, de existir, de respirar, de ganhar dinheiro, de conversar com vocês, de existir como um ser social. Mas, obviamente, que nos momentos que você tem dificuldade financeira, que você passa por desilusões tremendas, que você entra num trabalho furada e fica frustrado, deprimido, você fala, vou desistir disso, vou fazer um concurso e vou trabalhar numa empresa estatal. Mas, voltando a citar a Fernanda Montenegro, ela fala, se deve desistir sempre e fazer outra coisa. E se você lá fazendo outra coisa que você faz muito bem também, e você disser, eu não consigo viver sem aquilo, é porque realmente você é daquilo, né? Eu passei um ano, 2019, na Argentina, dando aula de português. Eu estava adorando, de verdade, porque eu também sou apaixonado pela nossa língua. Eu fico triste quando alguém chama tigela de bowl, sabe? Prazo de deadline. Eu acho péssimo, sabe? Acho que prazo é prazo, sabe? Terraço é terraço, não é rooftop. Eu acho metido, acho pernóstico. Estou com você nessa daí. Então, eu sou apaixonado pela língua, diria, brasileira, que é nossa, que é essa que é misturada com tupi-guarani, com iorubá, com inglês, com francês, com espanhol, né? Porque me perguntaram na Argentina, como é que chama chofé no Brasil? Eu falei, chofé é uma palavra francesa. Trailer é uma palavra inglesa, né? Abajur é francês e a gente usa, né? E teve, tipo assim... E tapioca indígena a gente usa. E é isso, a gente fala brasileiro. A gente fala tudo. E eu amo esse jeito de falar. Então, acho que boa não é boa, é tigela, com buca. Tem nome. A gente fala brasileiro e ainda fala regionalizado. E a tem gente o fala baianês, baianês. né, que é perfeito, maravilhoso. Que é aquela, o moral, cuidar dos dedos aí para não torar. Isso uma pessoa do Paraná não sabe o que eu disse. E um bicho que significa qualquer coisa. Uxi, pronto. Uxi. Serve pra tudo. Eu ia perguntar se nesse momento de desistências constantes tinha algo em específico assim que você lembra que te deu um start para criar algo. Para criar teatro, você fala? Eu acho que também é da coisa do encontro, né? E, por exemplo, o espetáculo Xeramobim, eu criei porque eu estava escrevendo uma comédia para uma amiga atriz aqui da Bahia, eu morava em São Paulo nessa época, e caí na besteira de fazer pesquisa no Google, não indico, mas façam, porque às vezes tem alguma coisa. Só que quando eu fui lá, eu estava fazendo uma comédia sobre uma mulher abandonada no altar, e que ela achava ótimo, porque uma pessoa que o marido não chega, ela fica com apartamentos presentes e não tem o problema do marido. Essa era a ideia.
Só que aí quando eu fui lá e digitei, veio uma notícia real do jornal lá de Xeramobim, dizendo que uma criança com horas de vida foi deixada pela mãe dentro de uma bolsa na sacristia de uma igreja e que quando ela foi encontrada, minutos depois, ela já não tinha vida. E aí eu falei, aí, o que é que o Google traz? E o que é que faz a gente criar? É o comprometimento com a vida. Sim. Eu falei, como é que essa menina não pode viver? E ali naquela madrugada fria de São Paulo, eu resolvi que eu ia criar essa menina. E aí eu criei. Eu comecei a escrever a vida dela, e ela era minha filha. E ela ia ter vida, pelo menos no teatro. E aí eu criei essa menina, e ela vai, ela cresce, ela faz 15 anos, e ela casa, é o dia do casamento dela, a peça. Mas em determinado momento eu tive que... Quis dizer para ela que ela não existia. Que ela era invenção de gente de teatro. Que gosta tanto da vida, que da vida quem não pôde ter. Então, às vezes, o que me faz criar O que me faz criar sempre é a vida, é o direito de viver, de viver. Porque eu acho que o maior poder que existe no mundo é poder ser o que quer que seja. Mas a pessoa tem que poder ser. E eu fiz isso por ela. Ela é. E continua existindo também como forma de arte. Ah, totalmente. Tem gente que passa a peça inteira. Eu dei um spoiler aqui que eu sou uma pessoa tonta, né? Que isso não se conta. Mas tem gente que passa a peça toda, como isso só se resolve no fim da peça, dizendo, gente, eu não sabia que Ricardo tinha uma filha. Porque nessa peça meu nome é Ricardo, eu sou uma pessoa que está escrevendo uma peça para um amigo. Então, assim, eu trabalho com a minha vida. É isso que eu digo, nada na minha vida é da minha vida real e o teatro é uma ficção. Tudo que é a minha vida é a minha ficção. E a minha ficção é poderosa, porque ela faz viver quem não teve a oportunidade de viver. E esse é o importante do artista contemporâneo que a gente está falando. Talvez seja isso. Que é tocar. É fazer com que você se sinta, através de tudo que está sendo visto, representado. E também, acho que na verdade o tocar em si, porque se tocou em você de alguma forma, eu acho que já está... E sabe como toca, Iago? Toca assim, esse negócio do ingresso amigo, veio uma garota de plataforma com 5 colegas do bairro que fazem teatro, assistir ao espetáculo lá na Aliança Francesa, tudo chique, tudo fino e tal, não sei o quê. Quando acabou a peça, ela veio me abraçar, ela disse que tinha adorado a peça, que ela tinha uma irmã chamada Maria Clara, como uma personagem, e que ela tinha gostado muito de ter ido, porque era teatro de verdade. Aí eu falei, por quê? Você já viu teatro de mentira? Ela falou, não, é que lá no meu bairro tem um teatro de pobre. Eu falei, como é que é teatro de pobre? Ela disse que no banheiro não tinha papel higiênico nem sabonete, e que lá na Aliança Francesa tinha. Aí eu falei, mas isso é só... Mas esse teatro aqui é seu. Ele é seu. Ela falou, não, mas é que o seu teatro é de verdade. Aí eu falei, mas como seria teatro de mentira? Ela me disse que quando você fala, eu acredito. Se o que eu disser, apesar daquela menina não ter existido, e eu digo, e essa menina, que graças a Deus teve a sorte de ter sobrevivido, porque ela deveria ter uma história muito parecida com a da que não sobreviveu em Xeramobim, e ela me ouve, e ela acredita em mim, esse é meu compromisso, essa é a minha redenção, essa é a minha sorte, é por isso que eu dou a minha vida inteira para o teatro, porque ele me dá isso de volta. Eu toquei essa menina. Ela sabe que o Teatro da Aliança Francesa é tão meu quanto dela. É tão de uma pessoa que mora no Corredor da Vitória e é rica quanto dela que mora em plataforma. Teatro é de todo mundo. Teatro não tem teatro de rico, de pobre. O que é teatro é de todo mundo. Preto, branco, amarelo, homem, mulher, trans, índio. É todo mundo. O teatro é de todo mundo. E o teatro é tão de todo mundo que ele me aceitou, ele me quis. Ele me quis.
E eu era aquele menino como ela, que um monte de gente não queria. O teatro quer todo mundo. No teatro todo mundo é legal, todo mundo é bacana, todo mundo tem o que dizer. Todo mundo é protagonista. Isso é difícil. Eu fiz televisão, a televisão não é isso. A televisão não é isso. Mas o teatro é. Porque o teatro é a única linguagem que você entra em cena com essa cara que eu estou aqui agora, com essa roupa, sem cenário, sem figurino, sem trilha, sem nada. Eu entro em cena, olho para a plateia e digo: estamos em pleno mar. Estamos. Sim. Sem água, sem pano verde, sem barulho, sem nada. Estamos. Eu digo: meu nome é Júlia, eu tenho 7 anos. Quando eu tinha 6, a minha mãe... Eu sou. E eu posso ter 80. Nenhuma outra linguagem me permite isso. Como não dá tudo para uma linguagem que permite isso? Né? Com certeza. Com certeza. É por isso que é apaixonante. Agora vamos falar um pouquinho sobre o espetáculo 99, que Uhum. está retornando para o Teatro Módulo, numa nova temporada. Começa dia 14 de julho, todas as sextas, Até não ter mais gente para ir. Então, é eterno. Bom, a peça era para fazer 5 apresentações. Eu estou há 25 anos fazendo, eu não posso mais dar prazo. Não pode. Porque está me desmoralizando. Eu digo: acabou, vou fazer uma temporada e vou me embora do país. Aí eu vou, termino, vou para outro país, volto, quando eu vejo, estou eu no módulo fazendo em 99, então eu não digo mais nada. Eu digo que eu vou estar lá enquanto tiver gente para ver. E como é que surgiu, Ricardo, o espetáculo? Por causa disso, eu era funcionário do Liceu de Artes e Ofício, eu fazia um espetáculo fabuloso chamado Cuida Bem de Mim, que foi um projeto lindo do Liceu de Artes e Ofício, e que, infelizmente, foi assassinado por um governo que passou por outro. Era uma ideia que nasceu durante um governo, chegou outro governo, esse pensamento burro, e desfizeram aquilo que era um projeto que tinha como intuito diminuir a depredação da escola pública do estado da Bahia. E tratando do prédio, que era depredado, cadeira, tratava-se de como se depredavam as relações entre aluno, professor, diretor, família e tal. Um projeto lindo, enfim, que foi assassinado pela burrice de uma nova gestão, de um novo governo estadual. Eu estava ali fazendo aquilo e aí um belo dia demitiram todo mundo. E como estava em dificuldade financeira, a primeira coisa que fizeram foi demitir os atores. Nessa época eu fazia também, eu trabalhava no Teatro 18, que era um OS, que cuidava do teatro, não sei o quê. Eu falei: não aguento mais, gente. Eu vou fazer uma peça, vou desabafar, vou dizer tudo o que eu penso, vou fazer como eu quero, com a roupa que eu quero, com a luz que eu quero, com tudo como eu quero. Do seu jeito. Vou fazer 5 apresentações, vou pegar o dinheiro e vou comprar uma passagem, vou morar em Barcelona, na Espanha. E aí eu fiz. Só que eu achei que eu queria fazer uma comédia, contando todas as coisas horrorosas pelas quais eu passei. Porque se você pegar o texto do 99, como eu mandei para São Paulo agora para um curso de solo, e uma amiga atriz disponibilizou o texto para 15 atores, e todos fizeram um drama com o texto. Aí ela disse: isso é uma comédia que está em cartaz há 25 anos. Ninguém acreditou. Porque se você lê, não tem nada de engraçado. É tenebroso. É só o que deu errado na vida de um artista. Mas o palhaço, ele vive do que dá errado, não é isso? É a falha do cara. E aí essa peça, aí eu fiz a peça estreou, começou a ter público e mudou minha vida. Mudou minha Explica assim vida. pra gente essa história de que você devolvia 1 centavo de troco. Devolvia não, entregava, que era troco. Era troco. A peça era 1,90, porque aí eu fui ficando maluco ao longo do negócio, porque eu queria fazer uma comédia. Mas eu tinha feito Cuida Bem de Mim. Então já tinha coisa social, a responsabilidade social que o teatro tem. E que estava em mim, eu nem percebi que foi injetado em mim. Quando eu vi, eu falei: não, eu queria fazer um stand-up, porque na época, 25 anos atrás, ninguém nem sabia o que era isso. Hoje em dia, até todo mundo sabe o que diabo é isso, né? E acha que pode fazer. Aí quando eu comecei a fazer, eu percebi que eu queria fazer personagem, que eu queria falar de questões sociais, que eu queria fazer denúncia, que eu queria levantar meu panfleto. Aí eu percebi: bom, então essa peça não é um stand-up. Né? E quando a Bibi Ferreira viu, ela disse que a peça passava por todos os gêneros teatrais que ela conhecia e um outro que ela desconfiava que eu inventei. E esse é o maior prêmio que eu tenho na minha carreira. Aquela atriz ter dito isso sobre a minha criação. Porque, de fato, em 99 é tudo misturado. Aí eu comecei a fazer a peça e comecei a ver que eu queria falar de questões
sociais, que eu queria falar de drama, que eu queria dar notícia também tenebrosa, que eu queria fazer essa montanha-russa, porque a vida é assim. Não tem um dia que eu acordo, hoje vai ser comédia. Tô eu alegre e feliz. Eu me lembro que um dia eu estava, plateia lotada, dinheiro no banco, namorando bem, delícia, dinheiro para viajar para a Europa, para ir e voltar, tudo de bilheteria. Eu disse, meu Deus, eu juro que eu estava num restaurante que apoiava a peça, eu nem pagava o jantar. Uma maravilha. Arrasou. Eu estava sentado assim, bem acompanhado, dinheiro no bolso, no banco, comida na barriga, temporada de sucesso, gente pra caramba me vendo. Eu olhei para cima e falei, meu Deus, muito obrigado. Meu telefone tocou. Aí eu atendi, era minha cunhada, dizendo que meu irmão tinha sido assassinado. A vida é assim. E por que é que o teatro vai ser diferente? Aí eu olhei para cima e falei, eu não estou acreditando que você fez isso. Eu acabei de lhe agradecer, porra. E você manda essa? Então, assim, a vida é muito assim. Por exemplo, você fala, nunca mais eu quero lembrar daquele ser humano com que eu me apaixonei, que me fez sofrer, né? Você passou por essa experiência e você tá ótima na sua vida. Parou ali na Avenida 7 para comer um pastel no chinês. Aí para um carro no farol. E qual é a música que tá no carro? A sua com o cara. Você precisava passar por aquilo naquele dia? Não precisava dessa humilhação, mas a vida acontece assim. Então eu queria que o 99 tivesse esse medo que é existir, que é quase como sem ensaio, né? Você não tem como dominar e fazer um dia cômico, um dia dramático, um dia trágico, um dia poético. Os dias são feitos de tudo isso misturado. E aí o 99 é isso, é tudo isso misturado. E o título 1,99 se deu? Porque era 1999, o ano, e mais... O ano que eu nasci. Mentira, você tem 25... Aí, você tá vendo? Você nasceu, eu estava no palco fazendo essa peça. E aí eu falei assim, eu vou fazer tudo. Eu falei, eu vou operar a luz, eu vou operar o som. Sabe por quê? Porque eu não aguentava mais pedir de graça o trabalho dos outros. Ô, amigo, faça uma luz para mim, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, então faça você. Aí eu chegava em casa e falava, mas como que eu vou fazer? Ué, como eu faço na minha casa, a gente opera som, luz. Isso virou um método de trabalho que, inclusive, eu ensino hoje em dia, que chama Solo Fértil. Aí eu me lembro que eu estava dando aula e uma aluna falou, mas eu não sei fazer figurino. Eu nunca fiz figurino. Aí eu perguntei para ela, quem escolheu a roupa que você está aqui hoje? Essa roupa que você está? Ela falou, eu. Falei, você iria com essa roupa para o tribunal? Como testemunha? Não. Você iria para a praia com essa roupa? Não. Você pegaria um avião com essa roupa? Não. Não seria outra? Seria. Quem ia escolher? Eu. Então você sabe fazer figurino. Você entra em casa, acende a luz. Aí você está na sala. Aí você vai para a cozinha, você acende a da cozinha, eu apago a da sala, por causa do dinheiro. Então você opera a luz o dia inteiro. Você opera som, você opera celular. A gente opera um monte de equipamento o dia inteiro. E se veste, se maqueia, se lava, e se limpa, e fala, e conversa com a pessoa, e mexe comida. A gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu falei, eu vou fazer isso no palco. E faço. E é possível. Aí era 1999, na época tinha um monte de lojinha de 1,99, e o dólar era equiparado a R$1, o que foi um delírio brasileiro, um dia que a gente teve. E aí, quando quebrou isso, as lojinhas começaram a fechar. Eu falei, é que nem teatro. Se não cuidar, fecha. Como um monte já fechou, né? Sim. Aí eu falei, é um nome emblemático para a peça. Era 1999, era 1,99. Aí minha única parte que eu não sou muito bom é em cobrar. Eu resolvi cobrar 1,99 e dar o troco. Agora eu queria saber se a gente for na bilheteria do Teatro Módulo, coisa, a gente vai ter nosso centavo de troco? Não, porque não custa mais 1,99. Agora custa bem mais caro, porque também, curiosamente, nesses 25 anos, fazer teatro ficou muito mais caro. Sim. Você tem ideia, quando eu estreiei minha carreira, que foi na Sala do Coro do Teatro Castro Alves, com um espetáculo chamado Cripta, se eu não me engano, foi em 86, 85, 86. Como funcionava os espaços públicos do Estado? A gente paga 10% do que se arrecadasse na bilheteria, era do teatro, os outros 90% você pagava equipe, atores, né? Hoje em dia, esse mesmo lugar custa R$ 1.500 por noite. Surreal. É inaceitável. Um espaço público experimental do Estado cobra pauta como se fosse um teatro comercial privado.
Então, assim, hoje em dia, antigamente você escrevia um release, eu escrevia à mão do I99, todo mundo, não, eu digito para você, eu datilografo, não manda isso para o jornal assim, escrito à mão, não, isso fala contra você, sua profissionalismo, seu trabalho, você já é um ator conhecido. Eu falei, eu vou escrever como eu posso. Comprei folha de papel sulfite, escrevi o release à mão, botei no envelope, peguei um ônibus e fui em todas as redações dos jornais e entreguei. Sabe o que aconteceu? Foi publicada a foto da minha caligrafia no jornal. Que causa um impacto maior. Muito maior. Muito maior. E aí o que aconteceu? Agora, hoje em dia, isso é impossível. Se eu não tiver um assessor de imprensa que custa dinheiro, eu não saio no jornal. Eu não tenho mais acesso ao jornalista diretamente. O jornalista não liga mais para o ator para conversar sobre a estreia da peça. Ele passa por um release que você manda para o assessor de imprensa, você tem um atravessador. Logo é mais caro. Antigamente eu conseguia divulgar uma criação minha sem custo zero. Custo, caneta Bic, papel sulfite e o ônibus. Hoje em dia, se eu não pagar um assessor de imprensa, não sai. E é curioso, porque assim, a mesma peça, o R$1,99, às vezes você fala para a emissora X de TV e ela fala, não é pauta. Aí você fala, deixa eu ver o que é pauta nessa televisão. Aí você liga o pão francês, com queijo, com manteiga. Você fala, caramba, uma peça fazendo 20 anos não é pauta, o pão francês é pauta. Onde eu moro, meu Deus? Onde eu moro, meu Deus? Aí passa 5 anos, agora eu tenho um assessor de imprensa bom, que tem uma relação com essa emissora, eu apareço na emissora, agora eu sou pauta. Aí você fala, é negócio. Ou seja, você tem que pagar um atravessador. Aí sabe o que a gente faz? Paga. Agora é mais caro. Por exemplo, o garoto que eu fui, o jovem homem de 27 anos que teve uma ideia e ele quer fazer essa ideia acontecer, pagando 10% de uma bilheteria, uma caneta Bic, um papel sulfite, o transporte coletivo, hoje ele não faz. Quer dizer, não faz numas. Junta numa sala, no playground, vende o ingresso e faz. Porque quem for tinhoso, faz. Tudo bem, não estreia na Sala do Coro, não estreia em tal lugar, mas você estreia. E se aquilo for bom, aquilo cresce até o dia que o próprio teatro lhe liga e fala, você não quer fazer aqui, meu amor? Aí você fala, bom, eu acho que vou ver. Deixa eu olhar aqui. Mentira, a gente vai correndo, Eu vou confirmar aqui e te ligo daqui a pouco. Aí desliga o telefone e começa a pular em casa. E já liga em 5 minutos e confirma, porque senão... Aqui, tá tudo livre, vamos marcar. Eu queria saber se, como a gente está falando muito dessa questão do tempo, de ter começado em 1999, se o nervosismo do primeiro continua sendo o atual. Eu não tive nervosismo nenhum, você acredita? E não tenho hoje, né? Assim, tipo de antes de entrar em cena, né? Não, eu tenho um negócio assim, é como se eu estivesse sendo comido por um bicho dentro de mim que me pergunta, por que você faz isso da sua vida? Aí, antes de começar a peça, como eu fico sozinho no camarim, eu falo, dá vontade de sair correndo que nem o Forrest Gump, não voltar nunca mais. Mas quando a peça começa, eu não quero que ela acabe nunca. É muito doido. Aí o que é que eu resolvi fazer? Eu fico lá fora com o público, eu fico sentado na plateia conversando. Aí eu não sinto nada. Eu sinto a vontade de começar. Eu não tenho aquela coisa assim, um frio na barriga, porque esse frio na barriga, eu acho que acontece muito com atores que eles fazem teatro a partir da hora que eles chegam no teatro. Que eles pensam que eles vão fazer e dizer tudo aquilo, e fazer tudo aquilo, não. Eu já acordo nisso, então o meu frio na barriga não tem tempo, porque eu sonho com isso. Eu acordo, começo a... Hoje eu parei para vir aqui, mas eu estou com um monte de coisa elétrica para fazer para a peça que volta amanhã. Eu preciso mudar os interruptores. Então eu passei o dia mudando interruptor. Então esse vazio que dá de medo do vão, de entrar em cena, é quem tem tempo. Eu não tenho esse tempo, porque eu estou ocupado. Eu estou sempre ocupado. E eu estou ocupado aqui, eu estou ouvindo o jornal, para pensar o que é que eu vou falar na peça amanhã. Entendeu? Por exemplo, amanhã eu preciso dizer que uma moça que saiu da faculdade, que ela é estudante de enfermagem, ela estava voltando para casa e a 200 metros da casa dela, ela tomou um tiro e morreu. Com 22 anos. E isso acontece todo dia na nossa cidade e naturalizou. Entendeu? Então eu fico ligado nisso, eu fico ouvindo uma frase que às vezes parece que para muita gente é uma frase en passant, que a pessoa não dá muita atenção,
que é um apresentador de jornal, dizer Deus me livre de não ser baiano, depois de dar um monte de notícia tenebrosa, de assassinato, de roubo, de acidente, de afogamento, de deslizamento de terra, de tiro, de faca, todas as coisas horrorosas que existem, e ele só... 2 notícias ruins para 25, ou 25 ruins para 2 boas, 2 mais ou menos, porque a mais ou menos aqui vai ter um... Enfim, eu não vou falar para não parecer preconceituoso com questões enfim. Mas, enfim, é um monte de notícia ruim, e ele diz, Deus me livre de não ser baiano, e aquilo bate em mim diferente. Eu digo, gente, como é isso? Aí minha cabeça, enquanto eu estou lá costurando o figurino, que sou eu que faço, eu que costuro, eu que dou manutenção, e eu que lavo e eu que passo ele, eu não deixo ninguém pegar minhas roupas de teatro, quando aquilo bate no meu ouvido, eu começo a raciocinar, como é que eu chamo isso? Aí minha cabeça começa a dizer assim, o nome disso deve ser masoquismo estrutural. A pessoa pedir a Deus que me livre de não ser baiano quando viver na Bahia, um estado onde os índices são horrorosos de violência, de educação, de saúde, de segurança pública. Então seria correto dizer Deus me livre de ser baiano. Então, Ricardo, você está dizendo assim, você na sua peça, você traz as coisas do cotidiano atual. Todo dia. Você faz Eu assim, nunca fiz uma sessão igual a outra. Nunca. Não segue o roteiro ali. Não, eu tenho uma estrutura, senão Sim, também... sim, Eu tenho horário para deixar o teatro. Vai ficar lá falando até. Porque senão eu levo. Mas vai adicionando. E tirando coisa que já não está mais vibrando tanto. Mas, curiosamente, a violência nunca saiu de pauta do meu espetáculo. É isso que eu pergunto, se você acha que ele continua sendo cíclico, né? A questão da segurança pública, da saúde, do racismo, da misoginia, isso tudo está lá, né, o tempo todo, a homofobia. Ainda é o país que mais mata LGBTQIA+, ainda é o país que... Ainda é o lugar onde as mulheres recebem menos do que homens, ainda é o lugar onde as mulheres, porque não querem mais se relacionar com um idiota, ela perde a vida. Ainda é esse lugar. E agora tem uma coisa que é assim, e aí de uma hora para outra vem coisas, né? Porque quando começou a acontecer aquela história na Espanha com o jogador de futebol, e quando eu vejo jogadores de futebol milionários estuprando mulheres sem a menor necessidade, Sim. Enfim, tudo que a gente vê, porque todo mundo vê tudo isso, né? Eu aí começo a falar, e aí eu falo o quê? Eu penso em mim assim, eu sou um homem cis, branco, privilegiado. Ao mesmo tempo eu sou um artista de teatro baiano, ou seja, eu sou fodido. Mas ao mesmo tempo eu sou privilegiado. Ninguém nunca me seguiu numa loja de departamento com medo de que eu fosse roubar alguma coisa. Nunca. Eu nunca fui obrigado a usar o elevador de serviço pelo tom da minha pele. Então eu tenho um privilégio, né? Aí estou lá contando as dificuldades de existir de um homem branco, né? Meus privilégios, né? E um dia eu estava fazendo a peça e eu pensando, porque eu entro em cena com o meu diretor. E ele fica falando no meu ouvido ao longo da peça. Ele fala, bora, corre, tá demorando. Bora, sai dessa cena, para de chorar, vira o jogo. Olha o ritmo. Eu tenho um diretor dentro de minha cabeça. É tenebroso. E nesse dia, eu lá me lamentando das minhas dificuldades de ator branco, lá. E meu diretor fala para mim agora, imagine se você fosse preto. Aí na mesma hora eu disse... Aí as pessoas estão rindo, eu falo, agora imaginem se eu fosse preto. Aí para com a risada na hora. E em momento algum, eu parei e pensei, eu vou dizer isso. Porque 25 anos depois, eu não ensaio mais essa peça. Essa peça é ensaiada enquanto eu respiro, eu existo. Tudo que eu ouço, tudo que eu vivo, tudo que eu sinto, tudo que eu como, tudo que eu visto, tudo que eu compro, é essa peça. Então eu já não preciso ensaiar ela, eu preciso entrar em cena em estado de graça, e dizer tudo que está me ocorrendo. E naquela hora o que me ocorreu foi, palhaço, está aí reclamando. Já pensou se você fosse preto? Se você fosse mulher, já seria mais difícil. Se você fosse mulher e preta, e se fosse pobre? Pronto. Então para de reclamar. E aí eu resolvo perguntar à plateia, você já pensou se você fosse preto? Você que não é, obviamente, né? E aí ficou esse silêncio assim. Eu adoro tirar uma plateia da gargalhada e deixar ela calada. Acho que é porque
toca muito Vai para reflexão Sabe por que total. fica calada? Porque em momento nenhum na vida parou e pensou, se eu fosse preto, Sim. nunca pensou. Aí o palhaço que está em cena divertindo todo mundo, chama assim, pega pelo colarinho e faz, você já pensou se você fosse preto? E essa é a minha função, ainda que eu não seja preto. Porque essa é a minha função enquanto cidadão, enquanto artista. Né? Eu acho. Ricardo, e como é que você lida hoje em dia com toda essa mudança, tecnologia e tal, com dinheiro? Ele está cada vez mais virtual, né? O dinheiro? O dinheiro. muitos aplicativos de Carteira digital. Hoje em dia, se você pedir um real, não é nem R$1,99, é R$1 uma pessoa, a pessoa não tem na mão. Né? Agora é tudo celular e tal. O mundo está na palma da mão, cabe na palma da nossa mão. E como é que é isso para o teatro? Tem alguma diferença? Para mim, não. Não. Assim, por exemplo, você começou perguntando como é que lida com esse dinheiro. Eu não sei lidar com dinheiro. Porque senão eu estava rico. Porque 25 anos fazendo uma peça de sucesso era para eu ser um homem rico. Mas o meu foco nunca foi esse. Né? Tanto que todo o dinheiro que eu ganhei eu investi em teatro. Não é um bom negócio. Não é um bom negócio. Teatro não é um bom negócio. Não. Tem coisa muito mais rentável do que teatro. Agora, assim, na minha vida mudou tudo, né? Hoje em dia eu tenho redes sociais, eu tenho uma conversa direta com o público, eu posso colocar ali o que eu penso e tal. Mas, assim, isso no teatro, não vejo, porque eu ainda acredito naquilo que eu te falei. O teatro é aquela linguagem que você diz, eu sou uma girafa. E eu sou uma girafa. E acabou, ninguém vai me questionar, porque a linguagem me permite isso. Agora, eu acho que as pessoas na plateia, que antigamente ninguém tinha uma câmera de celular, um celular na plateia. E isso é muito incômodo. Assim, teve um dia agora que a pessoa levantou na plateia, virou de costas para mim e fez uma selfie. Se fossem tempos de beleza, se a gente não tivesse passado pela pandemia e tivesse vivido tudo que a gente viveu, eu ia parar a peça e eu ia dar uma baixa nessa pessoa. Nesse dia eu só fiz assim, você fez uma selfie? Aí ficou todo mundo assim. Aí eu falei, ficou boa? Aí todo mundo ficou rindo, eu falei, não, gente, em outro momento eu ia brigar com essa pessoa. Hoje em dia eu tenho que agradecer porque ela veio ao teatro. Porque ela podia estar em casa assistindo Netflix, né? E com o Brad Pitt. E ela na cama. Quer dizer, ela podia estar na cama com o Brad Pitt. Ela está sentada numa cadeira comigo. Eu tenho que agradecer, eu não posso brigar muito. Mas eu acho que assim, as pessoas não conseguem fazer mais nada, não conseguem ficar 1 hora sem pegar um celular e olhar. E isso é uma doença da sociedade. E isso vai trazer efeitos colaterais horrorosos, né? Mas essa doença não é do teatro, é da humanidade, né? E eu acho que assim, eu acho que é muito prazeroso se uma pessoa hoje conseguir ficar 1 hora sem pegar no celular e acompanhando uma história. É um privilégio que ela tem direito. E ela comprou um ingresso para isso e está desperdiçando esse direito. Mas aí, quem dá luz a cego é Bengala Branca e Santa Luzia, né? Eu faço o que eu posso. Agora, para a gente finalizar, eu queria que você desse conselhos para nós jovens aspirantes do teatro que querem continuar e seguir a carreira. Então tá, eu já tinha falado 2, vou adicionar um terceiro. O número 1, seja pontual. Você não é dono do tempo do outro. Se marcaram 7, chegue 10 para as 7, 15 para as 7, 6h30. E se você morar longe, chegue 6. O outro tenha interesse pelo que o seu colega faz. Senão o seu também não será interessante para ninguém. E o terceiro leia livros. Todos. Todo tipo de livro. Leia. Leia, 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 leia. Porque a gente lê cada vez menos, né? E a gente vive num país onde o incentivo à leitura é nulo. Então leia. Não caia nessa de que não precisa ler, não. Tem um presidente que disse, eu cheguei à presidência sem ler. É verdade.
mas se ele lesse, o Brasil era melhor ainda. Então, assim, esse papo de que não se precisa ler para ser presidente, para ser a cantora mais bem-sucedida da Bahia, como ela também disse, eu não leio. Mas ela não fala tão bem quanto a que lê. E se você olhar o teor poético do que ela canta, é menor do que o da cantora que lê. Canta nas baladas. Não, sabe o que é? Você vai... a gente será o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente come. Então, por exemplo, se você só ouve música... essas aí que tocam para o carnaval acontecer, para essas coisas acontecer, festas e tal, não tem problema nenhum. Eu comparo na alimentação como se ela fosse comida. E ela sendo comida, ela é salsicha, ou seja, ela é hot dog, ela é cachorro-quente. Não tem problema não, eu adoro cachorro-quente. Mas se você comer cachorro-quente no café da manhã, almoçar cachorro-quente, jantar cachorro-quente ao longo de um ano, você vai ter um monte de doença, você vai ficar desnutrido. Então, se você só ouvir essa música, você vai ficar doente. Se você só lê rede social, você vai ficar doente. Se você só ouve música, se você só vê programas de televisão que fala de violência, de miséria, você vai ficar doente. Então a gente precisa ver coisas mais elevadas, ouvir músicas melhores, comer música, porque dizem que assim, a gente é o que a gente come e o que a gente ouve. Eu digo assim, a gente é o que a gente come, quem a gente come, a gente é também, é ou não é? Mas é. A gente é o que a gente ouve, a gente é o que a gente vê e a gente diz o que a gente consome. Se eu só ouço merda, eu digo merda. Verdade. Então, assim, não caia nessa de que você vai ser a cantora mais rica do Brasil sem ler. Porque tudo bem, você vai. Mas sabe o que acontece quando você estiver sofrendo com uma dor imensa, que é a dor de existir? Não tem dinheiro que tem médico, não tem botox, não tem cabelo, não tem roupa que apazigue essa dor. Mas o que você lê tem. Porque aí quando você se compara com o Werther, que o cara escreveu e que teve aquela dor imensa de amor, e como ele resolve aquilo, você tem instrumentação para quando essa dor for sua, você resolver. E isso dinheiro não resolve, botox não resolve, roupa cara não resolve, cabelo caro não resolve. Ser adorada por milhões de pessoas não lhe ajuda. Mas o que você leu, o que você tem de instrumentação humana, lhe ajuda. Lhe ajuda muito. E com essa reflexão? Palmas, né, amiga, pra isso, né? Não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa. Eu Eu adorei. acho que a gente abriu esse videocast, amiga, com uma Pode chave de ouro, ser né? de sucesso. Aí a gente deu o primeiro passo aí pro sucesso do Pode Ser, gente. Basta queria- quem tá aqui continuar, né? Cultivar. É isso, eu queria dar parabéns para vocês, para toda a equipe de professores, todo mundo que está ali, que o pessoal não está vendo, os professores e a vocês. E dizer mais uma vez, a única coisa que separa um ator veterano de um ator iniciante é o tempo. Nada mais. Ricardo, a gente queria te agradecer por ter sido. Imensamente. Eu agradeço também por me dar a oportunidade de falar de novo. E outra, pelo recreio que está sendo isso, porque eu vou voltar para casa agora e eu tenho um monte de trabalho para fazer até amanhã, que eu tenho estreia amanhã. Então esse foi meu recreio, eu adorei. Então, para você voltar para casa com um pouquinho mais de doçura, a gente Ah. preparou umas surpresas para você, produção. Ih, chique, hein? Presente! Olha que chique! A gente tem uma caneca aqui do nosso ICEA, né? Eu amo caneca. Fofissimamente conhecido como ICEA, né? Mas é o Sepsis aí. Queria pedir aqui no podcast, já que isso vai ficar para a posteridade, para que esse teatro ICEA volte a funcionar para a nossa Bahia. Um teatro lindo! Com certeza. Um teatro, que isso vira uma campanha. ICEA de volta, Teatro ICEA. Pô, Elis Regina, foi o último show que ela fez na Bahia, foi nesse. E o teatro é lindo. Ô, governador, o presidente disse que você é o melhor governador do Brasil. Se você reabrir esse teatro, eu vou concordar com Lula. Eu vou dizer, Jerônimo, que você é o melhor governador do Brasil. Agora tem que reabrir o ICEA. Temos aqui também Desafio os lançado. browniezinhos. Brownies E chocolate para adoçar a vida, para adoçar a reestreia amanhã. Gente. E olha que lata linda. Adorei. Gente, obrigado. Que carinho, que lindo. Eu nem mereço tanto. Pode ser.
Eu nem mereço tanto. Mas assim, diz que a gente só tem o que merece, né? Então, muito obrigado. É bom poder merecer esse carinho. E quando acontecer coisa difícil também, não dá para dizer eu não merece. A gente só tem o que merece. Adorei, obrigado, viu? Obrigado. Então, gente, esse foi o nosso... Nosso primeiro pode ser. Não esquece de compartilhar, de curtir. Compartilhar principalmente para que faça esse projeto crescer mais e mais e ter bastante visibilidade. Assistam várias vezes. Beijo, obrigada. E vocês já pensaram, por exemplo, se o Teatro Icéia abre, vão dizer assim, menina, isso começou no Pode Icéia, com aquele ator doido pedindo para Jerônimo reabrir o teatro. Aí a gente ganhou o jogo. E Ricardo Castro aqui com 1,99. Jerônimo, eu faço de graça para a população de Salvador. 2 meses de temporada, se você abrir o teatro. Então vamos dar uma salva de palmas para o nosso convidado, Ricardo Castro. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente.